Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Falcão, estamos com mais um vídeo para vocês e hoje nós iremos falar um pouco mais dessa conlang. Não necessariamente é uma conlang mesmo, porque não é uma linguagem fantástica e sim um alfabeto único Thebans. Esse alfabeto ele foi utilizado principalmente na Idade Média. Acredito que talvez em alguns convênios Wicca ainda meio que seja utilizado, meio que eu não faço ideia porque não faço parte, porém, a partir de algumas pesquisas minhas, eu vi que sim, existe uma relação direta, principalmente com esse alfabeto arcano, esse alfabeto mais ocultista, esse alfabeto mais relacionado a essa religião Wicca de uma forma geral, a parte que tem desse ocultismo de uma forma geral, então achei que valia a pena a gente conversar um pouquinho mais sobre esses processos. Uma coisa que é interessante é que, se você for imaginar toda a parte linguística que existe aqui, ele é um alfabeto do tipo alfabético, de uma forma geral. A gente já conversou um pouco sobre os tipos de alfabetos, então nós temos o alfabeto Abjad, que tem como principal elemento as consoantes e as vogais são apenas pequenos elementos que compõem o alfabeto. Nós temos o alfabeto alfabético, que aqui está nesse caso, onde você percebe que cada uma das letras corresponde a um fonema diferente, o A, o B, o C, o D, o E, assim por diante. Existe o alfabeto silábico, como por exemplo hiragana, katakana, que tem como principal elemento a utilização das sílabas propriamente dito, pá, cá, dá, fá, lá. Nós temos o alfabeto ideograma, onde você traz uma ideia a partir de um grifo único. Não estamos falando uma ideia completa a partir de uma palavra, e sim de apenas um glifo, onde a gente pode tanto ser uma imagem grama, como por exemplo acontece o hierogrifo, ou um símbolo, um glifo que pode ter sim uma origem que era uma imagem, porém foi simplificado a partir da proposta. E o interessante aqui desse alfabeto rúnico aqui é que você percebe que existem algumas relações interessantes que a gente pode ir abordando. Tanto que, se a gente for considerar, por exemplo, a proposta que tem dentro da ideia, o alfabeto Theban, ele tem... A galera não sabe necessariamente qual que é a origem dele, mas sabe que a aparição aconteceu num livro chamado Três Livros da Filosofia Oculta, escrito por Heinrich Cornelius, mais ou menos aí no século XVI. Então pode ser que isso tenha surgido antes, lá para o século XIII, XIV, XV, não sabemos necessariamente, até mesmo a parte da galera que meio que utiliza disso, ainda existe um meio que não se sabe ao certo para que serve, a galera sabe na verdade, não sabe necessariamente a origem. O que foi descrito de uma forma geral foi aí nesse livro mais ou menos aí no século XVI. E essa linguagem, esse alfabeto, ele tem tanto uma figura enigmática quanto uma figura de proposta mágica. Ele se destacou não apenas com quesitos simbólicos, mas o estético adotado nas tradições esotéricas, e a ligação que existe entre o alfabeto mágico e a ideia de canalização de energias, espíritos, escrita mágica propriamente dito, é algo que fica aí como o principal elemento desse alfabeto que a gente está vendo. E o interessante é porque quando a gente fala sobre a construção de uma conlang, a gente tem que imaginar que não é apenas a construção da palavra propriamente dita, e sim toda uma estrutura gramatical completa que faz com que você consiga entender, exista uma comunicação direta entre aquele que está falando e aquele que está ouvindo, e existe algo entendível entre esses dois. Claro que dependendo do alfabeto que você está utilizando, coisas vão ser diferentes. Se você pega, por exemplo, um alfabeto alfabético, que é o que nós temos aqui, cada uma das letras pode haver uma transliteração direta. E esse é o principal elemento que a gente tem quando vai começar a construir uma linguagem fantástica. Porque de uma forma geral você consegue, por exemplo, eu conseguiria escrever aqui o meu nome. Tem o R, tem o A, tem o F, tem o A, tem o E, tem o L. Então você consegue construir a palavra Rafael, meu nome, a partir dos símbolos que existem aí. Então, quando você está começando uma conlang, começando uma construção de um alfabeto fantástico, você criar uma transliteração é algo interessante. Ah, mas Rafa, se for ver aqui, existe, por exemplo, o U não está aí, ou no caso, o W possui dois simbolismos. Quando a gente fala sobre alfabetos de forma geral, existe uma forma de... A partir da cultura, a partir da sociedade, a partir da criatura, você pode ter um aparelho fonético que não possua a palavra, o som U. Então, o mais próximo de U que tenho seria meio que o U.
U, né? O som o V, não é o v, não é algo dental, não é algo que você sobra aqui com os lábios, seria mais o U, né? Que é só o lábio em si, não tem a explosão de vento para fora. Então, o mais próximo de U que nós temos seria o VU, né? Que seria o W propriamente dito. Você pode ter mesmo, que eu até estava pesquisando, que existem formas diferentes de escrever as mesmas letras. Tanto que eu escolhi de vários outros tipos de letras que existem para esse alfabeto Thebans. Eu preferi esse porque esse aqui ele é o que foi descrito no livro do Cornelius. Então, como meio que a primeira citação tem essa grafia, eu achei que seria interessante mantê-la. Você vai ver outras grafias diferentes, às vezes com mais voltas ou menos voltas, com mais detalhes, menos detalhes, ou mais empurrado para cá, mais para lá. Mas eu quis pegar meio que o primeiro. Por quê? Meio que mesmo que tenha mais grafias diferentes, a gente vê que dentro do alfabeto mesmo nosso possui grafias diferentes. O próprio A pode ser um A cursivo, pode ser um A maiúsculo, um A minúsculo cursivo, pode ser uma letra de forma maiúscula, minúscula. Então, se a gente tem dentro do nosso próprio alfabeto formas diferentes de escrever, e apenas é um pequeno formato, eu decidi colocar dessa forma. Então, para a galera que é Wicca, que utiliza desse alfabeto Thebans, se eu estiver muito ferindo você, eu quis pegar mais para utilizar esse elemento mais o primeiro registro. Mas se por acaso existir um alfabeto mais tradicional ou algo mais moderno até mesmo, deixe aqui nos comentários, por exemplo, qual seria ele, qual seria meio que a grafia de uma forma geral. Manda um link para eu dar uma estudada, porque eu quero muito aprender a diversos alfabetos diferentes e, obviamente, esse aqui foi um que me interessou bastante. E o interessante aqui é que, quando a gente fala sobre a relação direta que existe entre magia e alfabeto, é bem interessante porque você pode tanto considerar a conformação que existe aqui, mas também você pode considerar a parte semiótica daquilo. Claro, que eu não sei dizer necessariamente se por acaso o fato de ter uma curva mais acentuada em cima, embaixo, lado ou outro, faz com que tenha meio que um simbolismo espiritual. Por exemplo, a gente pega a letra I, que tem uma bolinha em cima, desce uma bolinha em cima, onde na verdade isso não é uma bolinha, mas sim isso seria os olhos, ou no caso as mãos da entidade. Eu não sei dizer qual é o simbolismo por detrás de cada um desses glifos. Porém, de uma forma geral, quando a gente fala sobre a parte semiótica da neurociência, aquilo que traz meio que uma lembrança, um gatilho no nosso cérebro, a gente sabe que quanto mais circular for a coisa, mais delicada, mais sensível, mais fluida, mais feminina corresponde a todas essas ideias. Porém, quando a gente fala de algo mais reto, duro, direto, pontas, traz muito mais uma ideia de agressividade, de solidez, de robusteza, que pode ter tanto fatores positivos quanto fatores negativos para a mesma ideia. Então, de uma forma geral, quando a gente vê aqui as grafias que existem em cada uma das letras, a gente consegue perceber que existe sim as letras mais robustas, o B, o C, o F, o H, ali a gente tem, por exemplo, o J, a gente tem o N, temos também como principal o V, que ele é bem durão, e diversos outros que fazem voltinhas. O A, nós temos o D, apesar de ter um elemento pequenininho, o E, que é mais, mais cheio de detalhes, o M com várias voltas, o O que é uma voltinha pequena, o R que é uma voltinha aqui e o S que é torcido e tem ali. Então você percebe que existem diversos elementos diferentes que podem significar não apenas a letra propriamente dita. Porque, por exemplo, a gente sabe que no filme do Super-Homem ele disse que o que significa esse S no meu peito? Ah, esse S significa esperança. Ah, mas aqui significa o S. Perfeito, mas se você for considerar, por exemplo, que o simbolismo por detrás desse S especificamente seria a vida. Sobe, você cai, você sobe, e quando você cai na fossa totalmente, a única forma de você sair é por cima. Ou seja, o S, que tem esse simbolismo dos Thebans aqui, você percebe que ele pode sim significar esperança.
Então você pode fazer a transliteração e meter um puta S na frente do seu peito. Ah, mas na verdade é S de super-homem. Perfeito, pode até ser como uma forma de criar um logo mais diretamente relacionado. Porém, quando a gente fala sobre a construção de um sistema mágico e utilizando como algo a linguagem na sua base, você pode considerar então que o simbolismo por detrás desse S especificamente que tem aparecendo aí é o significado de esperança. A gente viu, por exemplo, lá no episódio da Sharma, que eu falei um pouco mais da musiquinha que ela fala, que nós temos o quê? Cada um dos elementos, cada uma das palavras traz uma proposta inteira, um simbolismo inteiro. Tanto que quando tem a tradução direta que eu achei lá, nós temos uma única palavra trazendo uma frase inteira. Então aqui você também pode considerar que aqui, na verdade, não é um alfabeto, no caso, um alfabeto alfabético. Você pode considerar que isso aqui, na verdade, seria um princípio esotérico ou o princípio mágico de um ideograma. Onde aqui, na verdade, surgiu a partir de uma proposta, de uma ideia, onde, por exemplo, o amor tinha um símbolo e esse símbolo foi simplificado até chegar aí. A gente tem como, por exemplo, a ideia dos fenícios, onde a cabeça de um boi foi mudada e modificada e foi girando e foi fazendo, até que no final formou a letra A, que ela girou no final e ficou em pezinha. Então aqui você pode então considerar também que exista essa ideia direta onde eu tinha um símbolo, isso foi mudado, convertido e feito. Tanto que, por exemplo, eu poderia muito bem escrever um A gigante aqui no meu peito, porque o boi era o símbolo da força. Eu tinha um símbolo para ele, que era a cabeça do boi, mas aquilo foi se modificando, foi evoluindo a linguagem, foi feito, mas não mudando a proposta mágica, esotérica da coisa. E agora eu sei que quando eu coloco A naquilo que eu quero, eu estou evocando a força desse boi. Tanto que existe sim palavras mágicas historicamente comprovadas que é, por exemplo, o abracadabra. O abracadabra era utilizado em sequência, abracadabra, cadabra, cadabra, lá, 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 formando aí uma pirâmide de abracadabras, onde a repetição dela traria meio que a salvação da saúde do corpo da pessoa. Então você pode considerar também que o A, ele tem esse A, esse B, esse R, esse A do abra, e novamente o K, o A, o D, o A de novo, o B, o R e o A, abracadabra. E essa sequência glífica tem como principal elemento a cura do corpo. E essa repetição desses glifos vai trazendo essa ideia. Então, como no caso, esse alfabeto tinha como principal função construir toda uma ideia de cântico, de elixires, de amuletos, uma comunicação esotérica com os espíritos, criava-se sim, então, uma relação direta que existia entre as palavras específicas para aquilo que for feito. Tanto que pode ser que, mas Rafa, será que, sendo então aqui como se fosse um kanji, um ideograma, só existe, no caso, 24 palavras diferentes dentro do glossário das runas tebãs? Se você considerar, por exemplo, que também acontece no kanji, que o mesmo kanji, dependendo da posição que você está, tem um significado diferente, aqui é a mesma coisa. Você pode considerar, por exemplo, que a ideia ideocrática daquilo tem como, por exemplo, o F, por parecer uma pessoa, ter o significado de pessoa. Mas se você considera, por exemplo, que o O seja o significado de pequeno, porque ele é uma voltinha pequenininha, uma pessoa pequena, a gente forma, por exemplo, uma criança, a palavra criança. Ou até mesmo se a gente inverte um pequeno, ao invés de uma pessoa pequena ser pequena pessoa, a gente pode considerar que, por exemplo, a pessoa é humilde, porque ela se considera pequena. Então sim, você pode considerar as construções daquilo a partir daquilo que você quer. Tanto que você pode, então, fazer essas combinações e criar aquilo, além de poder ter diversos significados. O F, por exemplo, podendo ter a ideia de, nós estamos falando sobre pessoa, humano, humanidade, ser humano, coisas.
Então é interessante porque você cria toda essa conexão fantástica em cima das próprias composições, onde, por exemplo, o B poderia ser um simbolismo por detrás do o ponto onde nós estamos. Porque já que estamos falando de um alfabeto que tem como principal elemento magia, ocultismo, a quantidade de palavras em si é reduzida. Você não precisa necessariamente ter todo o conjunto de palavras diferentes para criar um objetivo específico para aquilo que você quer. Então, pessoal, estamos aqui agora com o nosso caderninho de volta, que vocês já devem ter visto ele novamente depois de ter, a gente já falou um pouquinho também, quando a gente falou sobre o shorthand. Então, tá aqui um pouco de volta. Mas eu quero trazer para vocês alguns elementos um tanto diferentes para a gente conversar sobre aquela proposta mágica que eu quis trazer para vocês como o principal elemento daquilo. Então, por exemplo, estamos aqui, como eu disse para vocês, trazendo como principal forma, nós temos o F que traz esse simbolismo aqui. Então, esse F, de uma forma geral, quando a gente está falando sobre a construção da palavra em si, podemos considerar que isso pode ser homem, pode ser mulher, isso pode ser pessoa, isso pode ser eu. Se a gente simplesmente considerar que isso é, entre aspas, a pessoa. Pode considerar, por exemplo, que seja humano. No caso, eu quero referenciar a uma pessoa propriamente dita, não a um animal de uma forma geral. Então aqui, dentro dessa própria ideia, onde a gente tem esse simbolismo, que no caso é apenas a letra F, essa letra F tem diversos simbolismos: homem, mulher, pessoa, eu, ser humano. Dependendo do jeito que for, a gente pode considerar o eu profundo, por exemplo. Se a gente considera, no caso, vamos pegar aqui, como tem aqui a letra O, por exemplo, que dá uma voltinha aqui. Aqui é a letra O. Já o R, por exemplo, é um M muito mais, muito maior aqui. Se a gente considerar, por exemplo, que a ideia da Wicca, de uma forma geral, é uma religião mais matriarcal, você pode considerar até mesmo que esse M que tem aqui seria formas diferentes de representar a mulher. Não a mulher, assim, no caso, o gênero feminino, mas a mãe. Já que toda entidade Wicca tem como principal elemento a mãe, natureza, como por exemplo, a gente pode considerar que esse M corresponde a uma face da mãe, esse M corresponde, por exemplo, a outra face da mãe, ou no caso a gente pega, por exemplo, a letra K, que no final das contas é uma vida para cá, então a gente pode até considerar que temos o F, nós temos o O, nós temos o R, nós temos aqui o K, onde cada um seria uma faceta diferente desse mãe. Uma faceta diferente dessa proposta que existe dentro disso. E como eu até falei para vocês, se a gente for considerar, por exemplo, até a palavra abra, que o A corresponde a esse, o B sobe fazendo essa bandeirola aqui. O R, por exemplo, como já está aqui, é um Mzinho assim. O A novamente, o A, tanto que nós temos o abra aqui, o K fazendo como a volta para cá, o A novamente fazendo o abra K, o D que faz aqui a curvinha, o abra Kadá novamente fazendo aqui, e o Bra fazendo aqui, onde a gente tem o R novamente, o abracadabra, dessa forma. Então, aqui onde nós temos essa sequência formando abracadabra, como principal elemento que existe dentro da própria cultura em si. E o legal disso é que, se você considerar que tudo isso pode ser construído uma frase inteira a partir daquele propósito, tanto que até vou dar a página aqui para vocês. Tanto que a gente considera, por exemplo, alguns princípios diferentes daquilo que você achar interessante. Como, por exemplo, a gente tem, no caso, quero construir uma runa mágica que represente proteção. Onde nós temos, por exemplo, eu quero que seja uma proteção do meu próprio eu. Vamos considerar, então, por exemplo, o C. O C, se for ver, tem toda essa ideia aqui. Onde esse C aqui representa as subidas e as descidas da vida. Então, aqui,
Descidas e subidas da vida. C. A gente tem, por exemplo, o H, que parece muito uma proteção do tipo, não quero que você entre, um X de proteção. Eu quero, por exemplo, agora que tenha, no caso, o U, que no caso aqui é o V, que parece um escudo. Então, no caso, a gente já tem um C, um H, um U aqui, ou um V aqui. E eu quero colocar que seria meio que eu quero fazer essa proteção para comigo mesmo. Então, eu vou pegar aqui esse que parece uma mão, que é o M. Então, no caso, a gente tem, por exemplo, C, H ou M. Nós temos no final aqui um Shun, onde esse Shun seria eu entoando essa ideia, porque eu considerei que esse símbolo de C traz essa ideia de autoproteção, ou até mesmo poderia considerar aqui pessoa, então seria um por exemplo. Então você pode até mesmo, eu quero fazer uma autoproteção comigo mesmo, autoproteção comigo mesmo, uma autoproteção, mas eu quero usar esse símbolo ao invés desse, onde a proposta de proteção é a mesma, mas eu me identifico melhor com esse Shun, e no caso eu me represento mais com o Fun, por exemplo. Tanto que a gente pega, no caso, aqui, se a gente considerar que, por exemplo, esse O corresponde à menina e aqui seria mulher, você pode até mesmo considerar os símbolos daquela pessoa a partir do que você achar interessante. Pegando aqui, por exemplo, eu tenho o símbolo que seria o símbolo da menina, porque pessoa menina corresponde ao símbolo da menina. Porém, no momento que ela cresce, a gente tem a mudança do símbolo dela porque representa aquilo que ela quer ser representada. Então a gente pode até mesmo considerar que os símbolos das famílias correspondem à ideia que você quer, pode corresponder à proposta que você quer. E o mais interessante disso é que você pode muito bem construir uma frase inteira a partir daquilo que você achar interessante. Tanto que, dependendo de cada símbolo que a gente tem aqui, esse símbolo, no caso, se esse aqui corresponde à pessoa, esse aqui corresponde a males da vida, esse corresponde à proibição, não, ou algum tipo de negação àquilo que vem antes. Esse V corresponde à ideia de proteger-se de alguma coisa. E esse M corresponde ao pertencimento de. Você pode construir a frase da maneira que você achar interessante, como a proposta. Ou até mesmo se esse símbolo de F, se esse F corresponde àquilo que você quer. No caso, a pessoa, a entidade, ou a pergunta, no caso, ao sujeito da frase. A gente quer a ideia do sujeito da frase. Esse aqui é a caracterização de menina ou pequena, esse aqui para grande e maduro. Simplesmente chega, né, a grande mestra, por exemplo, e manda para, por exemplo, deixa na porta da enteada, da secla, que seja. Ela manda assim. E deixa, a pessoa é menina? Aí, simplesmente, quando ela volta, tá lá, enfincado na parede da porta, ou na porta de alguma forma, meio que um risco, e tá lá. Ou seja, eu perguntei, é uma menina? Não. Ela já está madura, ela já está iniciada. Então, simplesmente, houve uma comunicação direta a partir de dois símbolos. E você pode até mesmo criar a frase inteira que você quiser. Eu quero colocar assim, a pessoa, ela teve um passado difícil e agora é uma pessoa madura. Então, beleza. Eu quero falar, então, que a pessoa F, teve um passado difícil, então vamos considerar que o passado difícil corresponde à letra G. Porque eu tenho um passado difícil que depois teve essa crescida, G. E agora é uma pessoa que amadureceu como um ser humano, no caso, uma mulher madura, devido ao principal elemento de amadurecimento foi isso. Então a gente tem FGF, no caso nós temos um Rzinho aqui e um Szinho.
Então, da mesma forma que existe na Igreja Católica os símbolos onde cada uma das letras forma o Pai Nosso como todo o inicial de cada uma das letras, eu posso simplesmente dizer que FGFRS significa que aquela pessoa ela amadureceu devido às mazelas. Então eu posso criar um cântico inteiro, um feitiço inteiro, uma proposta de diálogo inteira simplesmente pelas letras, onde simplesmente eu construo o quê? A FGVKPC, A ABDLKVSS. Perfeito, porque cada uma das letras corresponde a uma ideia e essa ideia houve essa comunicação entre um e outro, fazendo com que seja objetivado aquilo que você quer, construindo aquilo que você quer. Então, pessoal, quis mostrar para você nessa ideia como objetivo de ver que quando a gente fala sobre construção de uma relação mágica entre dois elementos, você pode sim construir não apenas o simbolismo por si só, mas também as ideias por detrás. Então, se você quiser construir uma conlang, onde futuramente vai se transformar num sistema mágico, numa feitiçaria, perfeito, faça. Se você quer construir todo um cântico mágico que futuramente vira uma conlang devido à parte comunicativa que existe, perfeito. Quer já trazer os dois? Perfeito. Quer apenas utilizar como uma proposta, por exemplo, linguagem do ladino, onde apenas os símbolos são previstos? Perfeito também. Só que, quando você for construir, construa com mais profundidade, crie uma conexão, faça com que tenha o início, começo, meio e fim, tudo para fazer e tenha aquela proposta mais interessante. Porque um world building mais completinho, mais robusto, não precisa ser tão gigante com 15 linguagens, mas pelo menos você consegue ter uma proposta de comunicação e sistema mágico ao mesmo tempo. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários se por acaso você gostaria que eu trouxesse mais línguas diferentes e a gente possa também analisar alguns glifos, algumas ideias, como principal elemento de construir ideias e fazer comunicações entre outros, para que a gente consiga ter mais conhecimento, mais inspirações e faça um world building muito mais profundo. Use e abude suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!